Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: quais as possibilidades dessa relação dar certo? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a turmalina. E opção número 2, o cristal de rocha, ou quartzo branco, né? E vamos tentar descobrir quais as possibilidades desta relação dar certo. Opção número 1, turmalina. Opção número 2, o quartzo ou o cristal branco. Tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens aí para a realidade de cada um. Gente, quem não é inscrito no canal, se puder ajudar o crescimento do canal com a sua inscrição, eu agradeço. É uma forma de também mostrar que está gostando do meu trabalho. Quem já é inscrito, se puder verificar se a sua inscrição ainda está ativa, eu agradeceria. Novamente, muita gente foi desinscrita. Sugestões de tema, vocês podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E interesse em consulta particular, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Esse tema de hoje, quais as possibilidades dessa relação dar certo, foi um tema que me pediram aí. Só que a pessoa tinha colocado quais as possibilidades dessa relação dar certo novamente. Eu tirei esse novamente porque assim a gente deixa aberto também para as pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, a possibilidade disso poder acontecer, tá bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Então, para quem já se conectou e escolheu a turmalina, quais as possibilidades desta relação dar certo? Para quem se conectou com a turmalina, quais as possibilidades desta relação dar certo? Para quem se conectou com a turmalina, vamos ver quais as possibilidades desta relação dar certo. Para quem se conectou com a turmalina, quais as possibilidades desta relação dar certo. Para quem se conectou com a turmalina, cortando em 3. Deck do meio, nós temos o julgamento. O julgamento nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto renascendo. Aquilo que se julgava morto voltando à vida. Muitos aqui estão separados, muitos aqui estão sem comunicação. O julgamento ele vem falando muito de reconciliação. Então é uma carta que nessa pergunta, né, ela responde extremamente positivo. Porque o julgamento é a carta da Fênix, né, da mitologia grega. Aquilo que muitas vezes a gente não acreditava mais que iria acontecer, que a gente não acreditava mais que poderia se fazer, o julgamento vem e renova isso. Faz isso acontecer, faz isso fluir, faz isso renascer das cinzas renascendo, das cinzas voltando aí à vida, tá? É uma energia muito positiva para uma reconciliação ou a possibilidade de uma estruturação diferente da relação de vocês. Quais as possibilidades dessa relação dar certo para quem se conectou com a turmalina? Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com a turmalina? Mostra pra gente. Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com a turmalina? Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com a turmalina? Mostra pra gente. Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com a turmalina? Embaralhado. Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com a turmalina?
cortando em 3, deck do meio, mundo, as de ouros, pajem de copas, dependurado, 8 de ouros, a torre. E a carta do corte é um 10 de paus. Bom, vamos lá. Jogo forte, hein? A gente começa com a carta do julgamento. O julgamento é uma carta que fala muito de renascimento, né? De renovação. As coisas acontecendo, as coisas fluindo, as coisas das cinzas renascendo. O julgamento, geralmente, ele é representado por um anjo que está tocando uma trombeta e os mortos levantando do túmulo. Aquilo que muitas vezes a gente acreditava que não iria mais acontecer. Aquilo que muitas vezes a gente não acreditava que iria se fazer, ele volta a acontecer, ele volta a fluir, ele volta a se manifestar. A gente abre o jogo com a carta do mundo. O mundo é considerado pela maioria dos tarólogos como sendo a melhor carta do tarô. O mundo nos fala de completude, de realização, de conquistas, de vitórias, de sucesso, de triunfo. Mas o mundo nos fala da abertura de um novo ciclo. Um ciclo melhor do que o ciclo que a gente tinha, um ciclo melhor do que o ciclo que a gente estava vivendo. Só que para isso acontecer, a gente também precisa aprender, né, com os nossos erros e com os nossos acertos. Então o mundo, ele pede para a gente pare, olhe para trás, veja o que vocês fizeram que deu certo, volte a repetir. Veja o que vocês fizeram que não foi tão interessante, procure não tornar a fazer. Então a energia do mundo, ela é uma energia muito positiva, ela é uma energia muito favorável, mas é uma energia que pede também, gente, um aprendizado com o que a gente passou. Porque a gente vem aqui para aprender, né? Então não adianta a gente passar por uma situação e não trazer conhecimento nenhum dela. Então o mundo, ele pede aqui para a gente fazer uma análise de tudo o que aconteceu. Ver as coisas boas, tornar a fazer. Ver as coisas ruins, procurar não repetir. E dessa forma a gente permite que um novo ciclo, uma nova fase, uma nova história comece na vida da gente. É um as de ouros aqui. Uma fase mais sólida, mais séria, mais estável, mais verdadeira, mais duradoura. Então tá muito forte aqui para um recomeço dessa situação, tá? Tá muito intenso aqui para que possa vir a ter um recomeço nessa história de vocês, a novas possibilidades aí, de uma forma mais sólida, mais estruturada, mais verdadeira, mais real, mais objetiva, mais interessante em todos os sentidos. A gente vem em seguida com um pajem de copas. Ou seja, aqui existe o sentimento, aqui existe amor envolvido, porque o pajem de copas, ele nos fala de amor, mas também nos fala de uma pessoa que é imaturo emocionalmente falando. O pajem de copas, ele é imaturo, ele tem muito amor dentro dele, mas muitas vezes ele não sabe lidar ou conduzir esses sentimentos da melhor forma e do melhor jeito possível. A pessoa muitas vezes não consegue ali expressar, né, na totalidade tudo que ele sente, porque o pajem, ele é imaturo, o pajem, ele é mais infantil. As coisas estão paradas? Estão. A gente vem aqui com a carta do dependurado. Eu sempre falo que eu gosto dessa carta, porque o dependurado, ele está ali preso numa situação. Essa carta é linda, né? Está preso, está amarrado, está estagnado diante de algo, só que ele está de cabeça para baixo. Ele está olhando a vida por um outro ângulo, olhando a vida de uma outra forma. À medida em que a gente olha as situações de formas diferentes, a gente muda o nosso posicionamento diante da situação. A gente muda a forma de agir diante dessa história. Então a gente começa a ter resultados diferentes do que a gente estava acostumado a ter. Então a carta do dependurado, as pessoas não gostam, eu gosto. Na verdade, eu acho que pelo menos das pessoas que eu sigo, eu sou o único que fala que gosta do dependurado, porque ele é uma carta demorada, assim. Ainda mais seguido de um 8 de ouros. É um tempo aqui que vai ter que se levar para que isso possa ser estruturado de uma forma diferente. Porque o dependurado, ele é uma carta de pré-movimentação. À medida em que a pessoa começa a olhar a situação de uma forma diferente,
ela começa a mudar a forma de agir, consequentemente os resultados começam a vir diferentes. Tá? Então é uma carta que me agrada demais, porque a gente consegue mudanças na nossa vida quando a gente olha a situação de uma forma diferente. É exatamente essa oportunidade que essa pessoa está tendo, que vocês estão tendo, né? Só que a estabilidade e a solidez ainda demora um pouco a acontecer, tá? A gente vem aqui com um 8 de ouros. O 8 de ouros fala que existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Só que entre o plantio e a colheita existe um período aí que a gente vai regar, que a gente vai adubar, que a gente vai podar, para que essa semente possa germinar, possa crescer, possa se transformar numa árvore, dar muitas flores para dar muitos frutos. A colheita vai ser abundante? A colheita vai ser farta? Vai, mas agora é aquela hora de se empenhar na situação para que essa colheita possa vir a acontecer. Então é uma carta que é positiva, porém ela é uma carta que fala que as coisas têm o tempo certo de acontecer, né? As coisas têm a hora certa de se fazer e vão se fazer, e a colheita vai ser farta, a colheita vai ser interessante aqui, vai trazer aí bons frutos para vocês. Porém, é uma coisa que vai se colher um pouco mais adiante, não de imediato. Eu acredito numa reconciliação rápida, mas até colocar de novo essa torre em pé leva um certo tempo. A torre, ela vem aqui falando que as coisas podem estar abaladas, podem estar mexidas, podem estar aí sacudidas, né? Pode ter acontecido aí algumas coisas, algumas situações que deu uma desestruturada na vida de vocês, pode ter tido um afastamento aqui, que isso gerou agora algumas dúvidas, algumas incertezas, mas a torre, tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real, de uma base verdadeira, ela pode ser reconstruída, ela pode ser colocada novamente em pé. E a torre vem dando exatamente essa possibilidade de vocês renascerem esse amor e construírem essa torre agora de uma forma melhor, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais estruturada aí para vocês. A carta do corte é um 10 de paus. O que é o 10 de paus? O 10 de paus é uma carta que fala muito de exaustão, de cansaço, da gente se sentindo muitas vezes como se a gente carregasse o mundo nas costas, um grande fardo, um grande peso sobre os nossos ombros. Só que o 10 de paus também nos fala que a pior parte já passou, que a tendência agora é esse 10 se transformar num as, e seria um as de paus. E o que é as de paus? Inícios ou reinícios baseados na paixão, na vontade, no desejo, na intensidade. Então o 10 de paus, ele vem aqui como um sopro de esperança, sabe? A calma, a pior parte ficou para trás. A tendência agora é as coisas começarem a andar, a tendência é as coisas começarem a fluir com menos dificuldade para vocês. Então o 10 de paus é uma carta bem positiva, é uma carta bem favorável aqui. Ela nos dá aí esperanças, né, de que o pior já ficou para trás, que as coisas agora tendem a começar a melhorar, tendem a começar a fluir, mas lembrando que a estabilidade e a solidez ainda levam um pouco de tempo para se fazer, mas vocês tendo a oportunidade de reconstruir essa torre de uma forma mais positiva, de uma forma melhor aí para vocês, né? Então, quais as possibilidades dessa relação dar certo? Aqui são muito grandes, são muito fortes, tá? O próprio julgamento, o próprio mundo abrindo um novo ciclo, uma nova fase, um as de ouros trazendo uma estabilidade, trazendo uma solidez aqui maior para vocês. Então tá um jogo bonito, tá um jogo bem favorável. Vai ser rápido a estruturação, não o retorno, tá? O retorno eu acredito que seja muito rápido. A estruturação pode levar um pouquinho de tempo ainda, mas vale a pena investir sim, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe no vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, é só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o cristal. Sai a turmalina. Eu tinha uma aluna que chamava a turmalina de turmalinda. E entra o quartzo, o cristal de rocha ou o quartzo.
Quais as possibilidades dessa relação dar certo para quem se conectou com o cristal? Quais as possibilidades dessa relação dar certo para quem se conectou com o cristal ou o quartzo branco ou o cristal de rocha? Mostra pra gente quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com o quartzo. Vamos lá? Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com o cristal? Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da Imperatriz. A Imperatriz, gente, é uma carta extremamente favorável. É uma carta extremamente positiva. A Imperatriz é a companheira de vida, aquela pessoa que a gente vê como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo real na vida da gente. A Imperatriz, ela é a companheira de vida, né? Ou seja, a energia que paira aqui entre vocês é uma energia bem positiva, uma energia bem favorável. Aquela pessoa que a gente vê como alguém para ter na vida, para se levar para a vida, para se constituir ali algo real, algo verdadeiro, algo sólido. Aquela pessoa que a gente vê muitas vezes como alguém que a gente acredita que a gente seria capaz de envelhecer ao lado dela. Seria capaz de, se a gente quisesse ter um filho, seria a mãe ou o pai do nosso filho. Se a gente não pode ter filho, a gente adota. Se não quiser adotar, vai pegar um cachorro, um periquito, um papagaio, um gato, enfim. É aquela pessoa que a gente gostaria de ter e levar para a vida da gente. Essa é a energia que paira entre vocês. Agora vamos ver a situação. Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com o cristal? Quais as possibilidades desta relação dar certo? Detalhe: o lado sombra da Imperatriz é igual ao do Imperador, ego e orgulho. Cuidado com o ego e com o orgulho, tá, gente? Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com o quartzo, o cristal? Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com o cristal? Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com o cristal? Mostra pra gente. Quais as possibilidades desta relação dar certo para quem se conectou com o cristal? Cortando em 3, deck do meio, nós temos morte, 2 de copas, 8 de espadas, 7 de ouros, cavaleiro de ouros, imperador, e a carta do corte é uma rainha de ouros. Gente, aqui as chances são boas, tá? Muito cuidado com o ego e o orgulho de vocês. A gente vem como energia principal uma imperatriz, e eu venho aqui com um imperador. Ou seja, aqui pode existir muito ego e muito orgulho que possa sim vir a dificultar as coisas de acontecerem, dificultar as coisas de se fazerem, tá? O ego e o orgulho nunca é legal em situação nenhuma. A gente tem sim que se amar, se respeitar, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o ego e com o orgulho. Imperatriz e imperador têm isso de uma forma muito intensa dentro de vocês. Mas está um jogo muito positivo. A gente abre o jogo com a carta da morte. A morte é uma carta que fala de mudanças, de transformações que podem vir a acontecer nessa situação. Mudanças aí de status, muitas vezes, do relacionamento, né? A morte, ela é uma carta que ela traz mudanças para tudo aquilo que a gente está vivendo. Mudanças, transformações para situações que a gente está passando. Aqui existe muito sentimento. A gente veio com um 2 de copas. O 2 de copas, como quem acompanha o canal sabe, é a carta que eu acho mais bonita no tarô, tanto que eu tenho ela
não aparece, né? Mas eu tenho ela na parte interna do braço. As duas taças tatuada. O dois de copas é um encontro de almas. São dois corações que batem como se fossem um. Vocês têm ali uma ligação, uma sintonia, uma sincronicidade que é muito única. Imperador e imperatriz. Quando sai o imperador e a imperatriz, ou o rei e a rainha do mesmo naipe, a gente fala que é aquele casal que tem liga, aquele casal que tem pegada, aquele casal que tem tudo para dar certo. O dois de copas fala que vocês têm uma ligação, uma sintonia, uma sincronicidade aí que é muito doida. É o que eu sempre falo, quem vive ou quem viveu um dois de copas entende ele como realmente ele é. Quem nunca viveu não consegue ter uma visão muito clara do que é. Porque é uma sensação tão esquisita, é uma sensação tão doida que acontece, que é difícil da gente tentar explicar, porque é literalmente como se fosse uma coisa só. Parece que o nosso coração bate no mesmo ritmo do da pessoa. É uma coisa meio doida, uma coisa meio estranha, não dá para em palavras, pelo menos eu não consigo, dentro da minha ignorância ali não consigo, expressar realmente a grandeza dele. Porque quando você está com a pessoa, você não precisa estar agarrando, você não precisa estar beijando, você não precisa estar transando, não. De você estar perto, você se sente bem. De você estar perto, você se sente confortável, parece... Hoje eu não vou chorar. Parece que aquele dia é especial, parece que aquele momento é um momento único, é uma coisa muito grandiosa. Tá? Quem viveu sabe o que eu estou falando. Quem não viveu, eu do fundo do coração espero que vocês tenham essa possibilidade. Porque é algo muito único, é algo muito especial na vida da gente. E aqui existe amor, aqui existe sentimento. Só que eu tenho em seguida um 8 de espadas, né? E o 8 de espadas é uma carta que fala muito de autossabotagem. Porque o 8 de espadas geralmente é uma pessoa que ela está presa entre algumas espadas. E espadas é a nossa mente, né? E a pessoa ela tá ali geralmente vendada. Nesse deck ela não tá vendada, mas não sei se vai dar para ver. Ela tá com os olhos fechados e ela tá colocando as mãos como se fosse uma parede de vidro, porque a pessoa ela se sente ali aprisionada diante de algo. O 8 de espadas é uma carta que também fala muito de abandono, gente. Essa pessoa ela pode ter sido abandonada ou tido ali a sensação de ter sido abandonada no passado. O que dificulta ela muitas vezes de se entregar, de se jogar, de viver as coisas com toda a intensidade, porque o 8 de espadas fala da gente se auto-sabotando também. O medo aí do abandono falando muito alto, isso faz com que a pessoa ela fique presa ali no mundinho dela. Ela não enxergue as coisas com clareza, com objetividade, com muita verdade e fica parada, estagnada diante de algo, diante de uma situação. Em seguida desse 8 de espadas eu tenho um 7 de paus. O que é o 7 de paus? A carta da reatividade. A pessoa se guardando, a pessoa se protegendo, a pessoa... A carta dos sentimentos são como cavalos selvagens. Ela tenta controlar esses sentimentos, ela tenta controlar esses cavalos. Só que mais cedo ou mais tarde, esses cavalos, esses sentimentos vão explodir. Porque a gente não consegue controlar sentimentos fortes o tempo inteiro. Mais cedo ou mais tarde isso acaba dando vazão, mais cedo ou mais tarde isso acaba se manifestando. Mas a pessoa ela tenta, devido aos medos, aos bloqueios, aos traumas aí que ela tem, controlar tudo que ela sente. Manter ali o que ela sente guardado, manter o que ela sente protegido, manter o que ela sente ali sob o controle dela. Em seguida eu tenho um cavaleiro de ouros. O cavaleiro de ouros é aquele que nos traz a estabilidade, nos traz a solidez. Porém, vocês sabem que o cavaleiro de ouros é um cavaleiro lento. Ele não é rápido. E aqui nem tem como ser rápido mesmo. A pessoa ela tem ali uma série de bloqueios, uma série de medos, uma série de incertezas. Ela tenta controlar o que ela sente. Então, enquanto ela não conseguir superar esses obstáculos, superar essas situações aí, ela vai caminhar lenta mesmo. À medida em que ela vai superando, à medida em que ela vai
permitindo que esse 2 de copas também se manifeste dentro dela, porque é uma pessoa que não demonstra sentimento, né? O imperador tá aqui. Tem horas que vocês pensam que estão namorando com uma porta. Porque o cara falar ou demonstrar algum tipo de sentimento é muito difícil. Então, à medida em que a pessoa vai também abaixando a guarda aí, esse imperador vai dando um pouquinho, né? Vai ficando um pouco mais mole, mas não esperem também grandes manifestações aqui de emoção, não, porque arrume outra pessoa se quer isso. Porque isso não é típico do imperador. Então, mas eu quero um homem que fala que me ama todo dia. Não vai ser com essa pessoa. Tá? Vocês estão querendo mudar a forma da pessoa ser. O imperador, ele não fala de sentimentos. Ele sente sim, como todos nós, mas ele não se sente confortável expondo. Mas eu quero que exponha. Gente, o fato de vocês quererem que a pessoa faça uma coisa não significa que vai fazer. Vocês estão querendo mudar aí a forma da pessoa ser. Então não é muito amor, né? Envolvido. Porque quando a gente quer mudar a pessoa, é sinal que o negócio não tá bom. Então o 2 de copas com certeza não é para vocês. Porque o 2 de copas a gente aceita a pessoa do jeito que ela é. Do jeito que ela consegue completar a gente. Não é uma pessoa de falar muito de sentimento. É uma pessoa mais calada, mais contida, mais fechada ali diante das emoções. Mas a nossa carta do corte é uma rainha de ouros. O que é a rainha de ouros? A rainha da estabilidade, a rainha da solidez. Essa pessoa efetivamente imperatriz e rainha de ouros, ela vê vocês como alguém para ter na vida, para levar para a vida, para estruturar algo, para ter algo real, algo verdadeiro, algo sólido, algo definitivo. Só que é uma pessoa que ela tem bloqueios, ela tem traumas, ela tem medos, que ela precisa resolver isso para poder efetivamente se entregar ao 2 de copas. Sente o 2 de copas? Sente. Mas ela acaba se auto-sabotando e não deixando ele muitas vezes se manifestar. Mas aqui existe muita emoção, existe muito sentimento, tá? Então, quais as possibilidades dessa relação dar certo? As possibilidades são extremamente positivas, porém, isso vai se desenvolver de uma forma lenta, de uma forma gradual. Tá? Não espere mudanças, as mudanças estão vindo aqui, transformações estão acontecendo, mas não espere transformações do dia para a noite. Não espere que essa situação se transforme da água para o vinho amanhã. Leva um tempo aí para conseguir superar essa sensação de abandono, esses medos, esses bloqueios que a pessoa tem e começar a baixar um pouco a guarda para que essa história efetivamente possa acontecer. Mas as perspectivas são extremamente positivas, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. É uma forma de ajudar o canal a crescer e a melhorar e mostrar também que estão gostando aí do meu trabalho, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar, espero ter sido útil aí de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.